cada dia nasce de novo o sol. Assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Assim celebramos a este Deus que tem misericórdia por cada um e uma de nós diariamente, amorosamente. Celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilho palavras do Salmo 136. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria Ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel, o seu amor dura para sempre. Fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar, o seu amor dura para sempre. Deus guiou o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Deu terras ao povo de Israel, seu servo, o seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor do céu, o seu amor dura para sempre. A este Deus que nos promete o seu amor dura para sempre por nós, a Ele nos achegamos em oração. Oremos. Misericordioso Deus, Tu que sempre deixaste encontrar-se pelo Teu povo e vieste até nós em Cristo Jesus, nós Te pedimos por Tua presença em nossa vida, para que nossas ações no dia a dia, na relação com as pessoas próximas, sejam norteadas pela Tua bondade. Que Teu amor conosco esteja, nos fortalecendo no viver em amor entre nós. Que a Tua palavra nos fortaleça e nos oriente diariamente. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, hoje e sempre. Amém. Estimados e estimadas, queridos irmãos e irmãs na fé, o texto do Evangelho para a nossa reflexão é conforme o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa,
muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta o chamado de Mateus. É um texto curto, mas cheio de significado para a nossa vida como seguidores de Cristo. Mateus era um cobrador de impostos, e naquele tempo essa profissão era mal vista, pois o imposto recolhido era para os dominadores romanos. E assim, quem trabalhava com o recolhimento de imposto era considerado pecador e traidor do próprio povo. Por isso, Mateus vivia à margem da sociedade, marcado pelos julgamentos e pela rejeição das outras pessoas. E como nós ouvimos, o nosso texto bíblico para nós hoje inicia dizendo: Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus viu um homem. Não viu primeiramente o cobrador de impostos. Jesus viu a pessoa. Jesus o viu. Enquanto outras pessoas viam alguém indigno de respeito, Jesus o olha de maneira diferente. O seu olhar não é um olhar de julgamento, de condenação, mas de misericórdia. Não é um olhar que prende a pessoa ao passado, mas um olhar que abre um futuro novo. Essa atitude de Jesus continua sendo bem atual. Também hoje somos frequentemente classificados pelas nossas falhas, pelos nossos fracassos, pela nossa posição social ou pela imagem que os outros têm de nós. Muitas vezes nós mesmos nos definimos pelos nossos limites e pelos pecados. Mas o Senhor, nosso Deus, nos vê de outra forma. Ele conhece a nossa história, conhece nossas fraquezas e contradições, mas Ele continua vendo em nós seus filhos amados, suas filhas amadas. E depois de olhar para Mateus, Jesus lhe dirige uma palavra muito simples: segue-me. Jesus não faz um longo discurso, não exige explicações, não pede que Mateus primeiro prove que mudou de vida. Jesus apenas chama: segue-me. Nesse chamado, encontramos uma característica fundamental da misericórdia de Deus. Deus não espera que a pessoa seja perfeita para então se aproximar dela. Ao contrário, é a sua proximidade que transforma a vida humana. Jesus acolhe primeiro, e a partir deste acolhimento nasce a mudança. E a resposta de Mateus é imediata, sem desculpa, sem mas ou será que? Não. O Evangelho nos diz que ele se levantou e foi com Jesus. Sim, aquele olhar, o convite, o encontro mudou completamente a sua vida. Em seguida, o Evangelho nos testemunha que Jesus está sentado à mesa com cobradores de impostos e pessoas de má fama. E isso provoca escândalo. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, ao comer com essas pessoas, Jesus demonstra concretamente que ninguém mesmo,
está excluído do amor de Deus. Assim Jesus vai dizer, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E depois ele acrescenta as palavras do profeta Oséias, misericórdia quero, e não holocaustos. Em outra linguagem, eu quero que as pessoas sejam bondosas. E é bem isso. O nosso Deus quer pessoas com um coração bondoso, capaz de amar, acolher, perdoar. E assim, esse testemunho bíblico do chamado de Mateus continua sendo um desafio para todos nós, pois enxergar os defeitos dos outros é fácil. É fácil reduzir uma pessoa aos seus erros e julgá-la por sua história. Mais difícil é olhar com os olhos da misericórdia, com um coração bondoso. Irmãos e irmãs, quando nos deixamos tocar, alcançar pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, então começamos também a olhar os outros de maneira diferente. Tornamo-nos mais pacientes, mais compreensivos, mais abertos para ouvir e acolher. O Evangelho de hoje não fala apenas de Mateus, ele fala de cada um e uma de nós. Todos nós somos alcançados pelo olhar de Jesus. Todos nós somos chamados e chamadas a experimentar a bondade de Deus e a transmiti-la a outras pessoas. Que possamos guardar no coração esta certeza. Jesus conhece a nossa história, conhece nosso nome e conhece nossas necessidades. Mesmo assim, Ele nos chama, Ele acredita em nós, Ele nos oferece algo novo, um lugar para servir com nossos dons e potencialidades e vivenciar experiências maravilhosas. Jesus continua repetindo a cada um e uma de nós as mesmas palavras, dirigidas diretamente a Mateus. Segue-me. Segue-me. É o convite de Cristo Jesus a você, a mim. Amém. E a misericórdia, a bondade de Deus sempre de novo nos envolve. E também somos envolvidos pela gratidão. E assim somos chamados e chamadas a ofertar. A ofertar em gratidão a Deus, e a sua oferta hoje, meu irmão e minha irmã, como oferta em toda a nossa igreja, está destinada para a missão no Sínodo Amazonas. A região toda do Amazonas, amazônica, é uma região imensa,
tem suas características próprias. Também a nossa igreja lá tem suas características bem próprias. Mas sempre de novo está testemunhando do Evangelho e da misericórdia de Deus. E para esse importante trabalho, nós animamos a ofertar. Que Deus abençoe o bom uso de sua oferta. Abençoe a você que está convidado a ofertar com alegria e em gratidão a Deus. E também, sempre de novo, convidamos a nos acompanhar, a nos seguir em nossas redes sociais. Nos acompanhe, Luterana Blumenau Centro, @Luterana Blumenau Centro. Dá um ok para nós, diz um alô para nós, ficamos muito felizes. E assim também convidamos agora para, em conjunto, nos voltarmos, nos achegarmos a Deus em oração. Deus de amor e de vida, obrigado por este dia de vida. Ele é uma grande dádiva tua. Grande e precioso é o presente da vida. Que o teu querer seja bendição, bênção, felicidade em nossa vida. Que como bons filhos e boas filhas, bons frutos testemunhemos de teu amor, de tua bondade. E sejamos pessoas misericordiosas em nossa vida e com as pessoas com as quais compartilhamos o presente da vida. Que ouçamos diariamente o teu chamado. Siga-me, e que tua vontade, misericórdia quero, seja o que norteie o nosso viver. Te pedimos, querido Deus, para que sopres com teu Santo Espírito na vida das pessoas com corações endurecidos, isto é, que têm corações fechados para a tua palavra, teus ensinamentos, e são indiferentes para com as pessoas que necessitam de ajuda. Sim, ó Deus, nos ensine a amar, como somos amados e amadas por Ti em Cristo Jesus. Que o amor a Ti e o amor ao próximo não fique só em palavras e nas orações, mas que seja concreta em atitudes, pois Tuas bênçãos, Tua bondade para conosco devemos compartilhar. Por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, misericordioso para conosco, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. E que tenhamos um abençoado domingo, uma semana sob as bênçãos de Deus, e nós deixamos o nosso abraço carinhoso e que os anjos de Deus te acompanhem. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar, com um muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que Tu és nosso bom pastor.
nosso